Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo de princípios. E o princípio de hoje que eu vou conversar com vocês é o princípio da publicidade. Pessoal, esse princípio é um princípio, não é implícito, tá? Ele é explícito, expresso na nossa Constituição Federal. E diz o seguinte, qual que é a ideia por trás desse princípio? Que todos os atos do processo sejam públicos. O que significa isso? Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ter acesso integral ao processo. Tá? Claro que vai ter exceções, mas vamos entender primeiro o que está por trás desse princípio. Sendo um dos pilares principiológicos do Brasil, o princípio da publicidade, ele é garantista, porque ele traz a transparência, tá? E fiscalização também, porque permite a qualquer cidadão acompanhar um processo. Consequentemente, fiscalizar, consequentemente, saber o que está acontecendo naquele processo. Então, é um princípio que permite a qualquer cidadão ter contato com o processo. Por isso eu falo princípio da publicidade, né? Ou seja, determina que todos os atos processuais sejam públicos, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso ao processo. É isso o princípio. Porém, vamos aprofundar um pouco mais. Você me pergunta, o princípio da publicidade está na Constituição Federal? Sim, tá? Ele está previsto no artigo 5º e fala o seguinte: a lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Que são as exceções? Todos os atos processuais são públicos, com exceção a processos que envolvem intimidade e ordem social, ou ordem nacional, que envolve soberania. Mas vamos explicar melhor isso aí. O artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9, fala o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender desse princípio, você que está estudando, é o conceito. Qual que é o conceito do princípio da publicidade? Ele assegura que qualquer pessoa pode ter acesso aos processos judiciais e administrativos também. Uma pessoa no canal, no grupo, que fala, isso aí só envolve processo penal. Não, administrativo, trabalhista. Então, você tem que ter uma visão do direito holística, vendo todo. Para que serve esse princípio da publicidade? Para garantir a transparência, a fiscalização social, evitar arbitrariedades, garantir segurança, favorecer a ampla defesa, dar transparência ao nosso sistema judicial. Aí você me pergunta, quando a publicidade pode ser restrita? Pessoal, são em hipóteses de exceção, tá? Quando a proteção à intimidade, quando um processo contém informações privadas ou sensíveis sobre as partes envolvidas. Exemplo, ação de divórcio litigioso em que se discute detalhes íntimos da vida conjugal. Envolve intimidade, então é restrito. Ordem pública, qual é um exemplo de ordem pública? É a segunda exceção. Quando a ampla divulgação do processo pode gerar instabilidade social e tumulto. Tá? Você fala, me dá um exemplo. Processos criminais que envolvem organizações criminosas, onde a exposição das provas pode comprometer as investigações em andamento. Tá? Quando a gente fala de segurança, aí é a ordem pública, mas também o processo pode ser restrito com relação ao quesito de segurança nacional. Aí você fala, por quê? Quando o sigilo é necessário para preservar a soberania do país e evitar risco à segurança pública. Um exemplo, processo que envolve espionagem ou segredo de Estado,
duas formas de publicidade segundo a doutrina. Tá? Professor, o que é doutrina? São todos esses livros que você está vendo aqui e mais 50 milhões de livros, tá, pessoal? Brincadeira. Mas doutrina significa os pensadores, quem escreve sobre o direito, tá? Primeiro vetor, primeira forma, publicidade geral. A publicidade geral é aquela que permite conhecimento amplo dos atos processuais por qualquer pessoa no Brasil. Essa é a regra e garante que qualquer cidadão possa acessar processos. Essa é a regra, a exceção quando ele for de forma restrita, né, que envolver intimidade. Publicidade geral pode ser limitada nos casos que violam intimidade, como em processo de violência sexual, processo que envolve criança, investigação que envolve menores, né, criança, ação de família que trata de questões privadas, como guarda de filhos ou partilhas de bens. Exemplo prático, um processo de estupro contra a mulher tem que ser sigiloso para proteger a intimidade da vítima. Tá? E a publicidade específica? Eu estou falando de publicidade geral. A publicidade específica, pessoal, é aquela dirigida apenas às partes do processo e seus advogados. Mesmo quando um processo corre em segredo de justiça, o juiz e as partes e os seus advogados devem ter pleno acesso a ele. Então, naquelas exceções que eu falei, intimidade, ordem pública, soberania, segredo de Estado, as partes, o representante, por exemplo, da defesa, vai ter acesso, o juiz vai ter acesso. Né? Então, fala o seguinte, pontos importantes, nenhum processo pode ser totalmente sigiloso, a ponto de impedir o acesso das partes e de seus advogados. Essas exceções é referente a todos os cidadãos, e não as pessoas que estão envolvidas no processo. Tá? Os representantes, o juiz, a acusação, o advogado de defesa, juiz, promotor, advogado deve ter acesso integral aos autos. A publicidade deve ser restrita ao público, mas nunca às partes envolvidas. Por isso que fala publicidade geral e publicidade específica. Por que esse nome específica? Porque as partes envolvidas têm acesso ao processo e devem ter acesso ao processo. Exemplo prático, um processo de adoção pode ser restrito ao público, um processo de adoção. Mas os advogados das partes envolvidas, o juiz deve ter total acesso. Porque você pode, isso é explicado justamente para não abrir a premissa de um pensamento que uma exceção de intimidade, de um processo de intimidade, que existe essa exceção do público não poder ver esse processo ou fiscalizar, justamente para preservar a intimidade da vítima, no caso, por exemplo, de estupro. Mas, na publicidade específica, obviamente, o advogado vai ver aquele processo, o juiz vai ver. É uma publicidade dirigida, né, às partes que fazem parte do processo. Perguntas e respostas sobre esse princípio. O que é o princípio da publicidade? O que você vai me responder? É o princípio que determina que todos os atos processuais devem ser públicos, garantindo transparência, controle social ao nosso sistema judiciário, a justiça. Pergunta 2. Esse princípio está previsto na Constituição Federal? Sim, no artigo 5º e 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88, obviamente. O princípio da publicidade é absoluto? Não. Ele pode ser relativizado quando há divulgação de processos que comprometem a intimidade, a ordem pública e a segurança nacional. São esses 3 quesitos aí. Quando um processo pode ser sigiloso? Quando envolve crimes sexuais, segredos de Estado, proteção de menores, ações de família, investigação de investigação de grande impacto para a sociedade. O que é publicidade geral? É a regra do Brasil, permitindo que qualquer cidadão tenha acesso aos atos processuais, ao processo. O que é publicidade específica? É aquela em que apenas as partes, obviamente, que fazem parte do processo,
seus advogados e o juiz têm acesso aos autos, como em processos que correm em segredo de justiça. Eles têm uma publicidade específica, porque não é aberta ao público, é específica a quem está envolvido no processo. A publicidade pode ser restringida para a defesa ou para o juiz do caso? Não. Mesmo quando o processo corre sob sigilo, todas as partes envolvidas devem ter acesso integral aos autos. O que acontece se o juiz negar acesso a um processo sigiloso ao advogado da parte? Isso viola o direito ao contraditório, todos devem participar. Se houver uma acusação, tem que haver uma defesa. Todos têm que saber o que está acontecendo no processo. Se colocar uma prova no auto, a defesa tem que saber e tem que participar do que está acontecendo no processo. Então, se o juiz negar o acesso ao processo sigiloso ao advogado da parte, ele viola o contraditório, a ampla defesa e pode levar à nulidade de atos processuais, bem como esse juiz talvez responder à suspeição. A mídia pode divulgar qualquer processo judicial? Depende. Processos públicos podem ser divulgados, mas a exposição excessiva pode gerar danos irreparáveis, especialmente em casos criminais. A gente sabe disso, né, pessoal? A mídia, ela investiga, ela acusa e ela condena. Sendo que a mídia não é o poder judiciário, né? Mas isso aí é uma coisa que não vai mudar, vai continuar assim. A mídia gosta disso, né, de condenar uma pessoa, depois põe uma notinha de rodapé lá embaixo. Assim como, quando fala mídia, não é só televisão, né? É YouTube, é Facebook, é Instagram. O cara escreve lá um cancelamento, ele não investigou, ele não tem poder para isso. Ele passa a ser o acusador, o juiz, ele faz todos os papéis da justiça e faz um cancelamento de uma pessoa. Depois que aquela pessoa perde tudo, às vezes a pessoa estava errada, faz uma retratação lá, michuruga, que não serve para porra nenhuma, né? Essa é a verdade. Sou totalmente contra a cultura do cancelamento. E você, quando você vê alguém cancelando a outra pessoa, investigue, pesquise, faça o exercício do contraditório, da ampla defesa. Quando alguém vier falar mal de uma outra pessoa para você, pense no contraditório. Fala, peraí, deixa eu ouvir a versão da outra parte. Não é nem versão. Deixa eu ouvir a outra parte. Porque versão parece até que o cara está criando uma narrativa. Assim, estudante de direito, você vai estar exercendo o contraditório. Senão a porra desse princípio não vai sair desse livro aqui não. Vamos à pergunta 10. O princípio da publicidade é mais importante que a privacidade das partes? Não. Há um equilíbrio entre publicidade e intimidade. Em certos casos, o sigilo se faz necessário para preservar os direitos fundamentais. Então, pessoal, fechando aqui, vou ver se tem alguma anotação. O princípio da publicidade é fundamental para garantir a transparência, já falei sobre isso. A Constituição prevê hipóteses de restrição para preservar a intimidade, a ordem pública, a segurança nacional, falei também. No entanto, o sigilo nunca pode atingir as partes do processo, que eles fazem uma publicidade específica, eles têm acesso específico ao processo. Porque isso aí, se restringisse as partes do processo, a participar se houvesse uma restrição para participar do processo, estaria contra a ampla defesa, tá? Então é isso. Agora a gente vai para o princípio da vedação das provas ilícitas. Próximo vídeo a gente vai falar sobre esse princípio.